Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história. O despertador tocou às 5 da manhã, como sempre. Henrique Martins esticou o braço no escuro, tateando a mesinha de cabeceira até encontrar o botão. O silêncio voltou a tomar conta do quarto, um silêncio que pesava nos ombros dele como um cobertor molhado. 56 anos, viúvo há 2. 2 anos, 3 meses e 17 dias, para ser exato. Não que ele contasse, mas o corpo dele contava. Cada manhã que acordava sozinho, cada xícara de café feita para uma pessoa só, cada conversa com o espelho enquanto fazia a barba. Marta sempre dizia que eu falava demais com o espelho, murmurou para si mesmo, passando a mão pela barba grisalha. Dizia que era sinal de solidão. Ela estava certa, como sempre estava. A cozinha ainda guardava os vestígios dela. O açucareiro de porcelana azul que ela trouxe da herança da mãe. A cortina florida que insistia em colocar na janela, mesmo ele reclamando que coisa de mulher não combinava com o caminhoneiro. O fogão ainda tinha a panela de pressão no mesmo lugar, porque Henrique não conseguia mudá-la dali. Preparou o café como ela tinha ensinado. 2 colheres de açúcar, uma pitada de sal para realçar o sabor. Sentou na cadeira de sempre, a que ficava de frente para a janela que dava para o quintal. Marta sentava do outro lado, de costas para a vista, porque gostava de olhar para ele enquanto tomavam café juntos. A cadeira dela continuava ali, vazia. O celular vibrou em cima da mesa. Mensagem do Zé Carlos, despachante da transportadora. Henrique, tem uma carga de soja saindo hoje para Palmas. Prazo apertado. Topa? Ele digitou rápido. Topo. Que horas? 9 horas no pátio. Obrigado, parceiro. Henrique guardou o celular e terminou o café em silêncio. Lá fora, o galo do vizinho cantou e ele pensou em como Marta adorava aquele som. É música matinal, ela dizia rindo. Melhor que qualquer rádio. Agora o canto do galo só lembrava a ele que estava sozinho. Foi para o banheiro, tomou banho rápido. A água quente batendo nas costas tensas, carregadas do peso de dirigir milhares de quilômetros por mês. Era assim que ele fugia. Na estrada, o ronco do motor abafava os pensamentos. O movimento constante enganava a solidão. Fazia parecer que estava indo para algum lugar, não apenas fugindo de um. Vestiu a calça jeans, a camisa xadrez azul que Marta tinha comprado no último aniversário dele. Ainda cheirava ao amaciante que ela usava, mesmo depois de tantas lavadas. Henrique respirou fundo, sentindo o perfume familiar, e o peito apertou. Para com isso, Henrique, disse para o espelho. Ela não vai voltar, não adianta ficar se martirizando. Mas falar era fácil. Viver era outra coisa. Pegou a mochila de viagem, a carteira, os documentos do caminhão. Antes de sair, parou na sala e olhou para a estante onde ficavam as fotos. Marta sorrindo no dia do casamento, há 32 anos. Marta no último Natal que passaram juntos, segurando o sobrinho pequeno no colo. Marta no hospital, magra demais, mas ainda sorrindo para ele. Câncer não vai me derrubar, meu amor, ela tinha dito. Tenho muita vida ainda pela frente. Mentira. Teve apenas mais 3 meses. Henrique fechou os olhos, respirou fundo e saiu de casa. A manhã estava fresca, o ar cheirava a terra úmida e capim. O vizinho José acenou da varanda, tomando seu café matinal. E aí, Henrique? Viagem longa hoje? Palmas. Volto no fim de semana. Cuidado na estrada, rapaz. Tá tendo muito assalto por essas bandas. Valeu, José. Abraço. Henrique entrou na Scania azul. Sua companheira fiel dos últimos 8 anos. O caminhão era limpo, organizado. No painel, uma foto pequena de Marta. Do retrovisor pendia um terço que ela tinha benzido no Padre Cícero. Vai me proteger na estrada, ela disse quando pendurou ali, e vai trazer você de volta para casa sempre. Ligou o motor.
O ronco familiar encheu a cabine, vibrou no peito dele como um coração mecânico. Ajustou o retrovisor, checou os espelhos laterais, verificou se a carga estava bem presa. Rotina de décadas. Saiu devagar da garagem, passou pela rua onde morava há 15 anos. As casas simples, os quintais com cerca de arame, as mulheres estendendo roupa no varal. Vida comum, cotidiana. Vida que ele não sabia mais como viver sozinho. Na estrada pisou fundo no acelerador. O velocímetro marcou 80, 90, 100 quilômetros por hora. A paisagem do cerrado passava pela janela como um filme borrado. Capim dourado, ipês amarelos, céu azul sem nuvens. Marta adorava viajar com ele nas férias. Ficava no banco do carona, apontando para as coisas bonitas na estrada. Olha que ipê lindo, Henrique. Olha aquela serra. Para ali naquela cidadezinha quero tomar um café. Agora ele dirigia no silêncio, só o ronco do motor e o vento entrando pela janela entreaberta. O rádio estava quebrado há meses, mas ele não se importava em arrumar. Preferia o silêncio à companhia de vozes estranhas. Às 11 horas, parou em um posto na saída de Anápolis para abastecer e almoçar. O restaurante estava cheio de caminhoneiros, o ar-condicionado lutando contra o calor de fora. Henrique pediu prato feito. Arroz, feijão, farofa, bife acebolado. Comida simples igual a que Marta fazia. "Você não vai comer em casa hoje?" perguntou a garçonete, uma mulher de meia idade com avental florido. "Não, estou viajando." "Sozinho?" Henrique assentiu, cortando o bife em pedaços pequenos. "Difícil, né? Essa vida de estrada. Meu marido também é caminhoneiro. Eu fico contando os dias para ele voltar." Henrique sorriu sem jeito e continuou comendo. Não sabia explicar para estranhos que não havia mais ninguém contando os dias para ele voltar, que a casa o esperava tão vazia quanto ele a deixara. Pagou a conta, voltou para o caminhão. O calor da tarde batia forte no asfalto, formando miragens na distância. Ligou o ar-condicionado, ajustou o banco, colocou óculos de sol. Mais 200 quilômetros até Palmas. Mais 200 quilômetros fugindo de casa, fugindo das lembranças, fugindo do vazio que crescia dentro dele como um tumor. Henrique não sabia ainda, mas naquela tarde nublada que se aproximava, sua vida estava prestes a mudar para sempre. Às vezes, o destino escolhe os momentos mais improváveis para nos dar uma segunda chance. E às vezes, essa chance vem disfarçada de tragédia. Pisou no acelerador e seguiu em frente, carregando sua solidão como sempre carregava sua carga. Com cuidado, mas sem saber exatamente onde ia descarregá-la. A tarde estava pesada, carregada de nuvens cinzentas que prometiam chuva. Henrique dirigia pela estrada de chão que cortava a região rural de Anápolis, uma rota alternativa que conhecia bem para fugir do trânsito da rodovia principal. O GPS marcava ainda 150 quilômetros até Palmas, quando ele diminuiu a velocidade ao se aproximar da ponte sobre o córrego São João. Era uma ponte velha, de concreto, cercada por mata fechada dos dois lados. O lugar sempre lhe dava arrepios, muito isolado, muito silencioso. Marta costumava dizer que tinha energia ruim ali. Henrique nunca acreditou nessas coisas, mas naquele momento sentiu um frio na espinha que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. Foi quando viu os dois homens. Estavam parados na ponte, segurando alguma coisa entre eles. Henrique diminuiu ainda mais a velocidade, tentando entender o que acontecia. A distância parecia que carregavam um saco ou um fardo, mas quando chegou mais perto, o sangue gelou em suas veias. Não era um saco. Era uma pessoa, uma jovem. Os cabelos longos e escuros balançavam no vento. Ela estava viva. Henrique podia ver os braços se mexendo, tentando se soltar. Os homens a seguravam pelos braços e pernas, caminhando em direção à beirada da ponte. "Meu Deus do céu!" murmurou Henrique pisando no freio. O caminhão parou com um barulho de ar comprimido que ecoou pela mata.
Os dois homens olharam na direção dele assustados. Um era baixo e gordo, o outro alto e magro. Ambos vestiam roupas escuras e bonés puxados para baixo. Por um segundo, todos ficaram paralisados. Henrique no caminhão, os homens na ponte, a moça se debatendo entre eles. Foi quando ela gritou: "Socorro! Por favor!" A voz estridente rasgou o silêncio da tarde como uma lâmina. Era um grito de desespero puro, o tipo de som que marca uma pessoa para sempre. Henrique sentiu o coração disparar, as mãos tremendo no volante. Os dois homens se entreolharam por uma fração de segundo. Tomaram uma decisão rápida e brutalmente simples. Jogaram a moça por cima da mureta da ponte. "Não!" Henrique gritou, saltando da cabine. Ouviu o barulho do corpo batendo na água lá embaixo, um som surdo que ecoou entre as árvores. Os homens correram para uma caminhonete preta estacionada do outro lado da ponte, subiram e saíram em disparada, levantando nuvens de poeira. Henrique ficou parado por 2 segundos, o cérebro tentando processar o que tinha acabado de presenciar. Depois, correu para a beirada da ponte e olhou para baixo. O córrego São João corria uns 4 metros abaixo, as águas escuras e agitadas pela chuva dos últimos dias. No meio da correnteza, ele viu a mancha clara de uma blusa, um braço se mexendo fracamente. Ela ainda estava viva. "Aguenta aí, moça!" gritou. "Vou descer!" Henrique procurou desesperadamente uma forma de chegar até a água. A margem era íngreme e coberta de vegetação fechada. Correu para o caminhão, pegou a corda que sempre carregava para amarrar a carga e voltou correndo para a ponte. Amarrou uma ponta da corda no parapeito de concreto e desceu pela encosta, escorregando na terra úmida, se arranhando nos galhos, o coração batendo como um martelo pneumático. A água estava gelada e mais funda que parecia de cima. Henrique entrou até a cintura, lutando contra a correnteza, e nadou na direção onde tinha visto a moça. Ela boiava de costas, inconsciente, os cabelos espalhados na água como algas escuras. O rosto estava pálido, os lábios roxos. Henrique a segurou pelos ombros e a puxou para a margem, onde havia uma pequena praia de pedras e areia. "Vamos, menina, respira!" disse, puxando-a para fora da água. "Respira para mim!" Ela estava respirando, mas fraco. Tinha um corte feio na testa, o sangue se misturando com a água do córrego. O olho esquerdo estava inchado, começando a roxear. Marcas roxas no pescoço mostravam que alguém tinha tentado estrangulá-la. Henrique tirou a própria camisa e a cobriu. Ela era muito jovem, não podia ter mais que 20 anos. Magra, pequena, com feições delicadas que a violência tinha desfigurado temporariamente. "Moça, pode me ouvir?" Os olhos dela se abriram devagar. Eram castanhos, grandes, cheios de medo e confusão. Quando viu Henrique, tentou se afastar, assustada. "Calma, calma", ele disse com a voz mais suave que conseguiu. "Eu não vou machucá-la. Sou eu que salvei você da água." Ela piscou várias vezes, tentando focar a visão. Os lábios tremiam, seja de frio ou de choque. Eles me jogaram", conseguiu sussurrar. "Eu sei. Vi tudo. Como você se chama?" Luía. "Luía, meu nome é Henrique. Vou levá-la para um hospital, está bem?" Ela balançou a cabeça freneticamente. "Não, não hospital. Eles vão me encontrar." Quem vai encontrá-la? Quem eram aqueles homens? Os olhos de Luía se encheram de lágrimas. Ela tentou se sentar, mas gemeu de dor e voltou a se deitar nas pedras. Coronel Mendonça, ele mandou porque eu não quis." A voz falhou. Ela fechou os olhos, tremendo violentamente agora. Henrique conhecia o nome. Todo mundo na região conhecia. Coronel Mendonça era dono de metade das terras, entre Anápolis e Goiânia, homem poderoso, com fama de resolver problemas na bala. Se ele estava atrás da moça, ela estava em perigo real. "Escuta, Luía, você precisa de cuidados médicos." "Está machucada." "Não,
Ela repetiu, agarrando o braço dele com força surpreendente. Por favor, se me levarem para o hospital, eles vão me achar e vão me matar de verdade desta vez. Henrique olhou para ela, tão jovem, tão assustada, tão ferida. Lembrou-se de Marta nos últimos dias, quando a doença a deixava frágil e dependente dele para tudo. Lembrou-se de como ela confiava nele para protegê-la, para fazer as escolhas certas. Então, o que você quer que eu faça? Me leva para longe daqui, para qualquer lugar, por favor. A chuva começou a cair, primeiro umas gotas esparsas, depois mais forte. Henrique olhou para o céu carregado, depois para a moça tremendo em seus braços. Tinha duas opções: deixá-la ali e seguir viagem, como se nada tivesse visto. Era o mais seguro, o mais sensato, ou carregá-la consigo e se meter em uma encrenca que não sabia onde ia dar. Mas quando olhou nos olhos de Luía, viu algo que o tocou fundo. Não era só medo, era abandono. A mesma expressão que via no espelho todas as manhãs, desde que Marta morreu. A solidão, reconhece a solidão. Consegue andar? Ela assentiu, embora duvidasse. Henrique a ajudou a se levantar, passou o braço dela por cima dos próprios ombros e começaram a subir a encosta escorregadia. A chuva aumentava, transformando a terra em lama. Ela gemia baixinho a cada passo, mas não se queixava. Quando chegaram ao caminhão, ele a ajudou a entrar na cabine, ligou o aquecedor e pegou uma toalha limpa para ela se secar. "Para onde você quer ir?" perguntou, ligando o motor. "Não sei", ela sussurrou. "Não tenho para onde ir." Henrique ficou em silêncio por um momento, ouvindo a chuva tamborilar no para-brisa. Pensou na casa vazia que o esperava, na cama fria, nas manhãs silenciosas. Pensou em Marta, que sempre dizia: "A vida é feita de escolhas, Henrique. E as melhores escolhas são as que fazemos com o coração, não com a cabeça." Pisou na embreagem e engrenou a primeira. "Então vem comigo para casa, pelo menos até você se recuperar e decidir o que fazer." Luía olhou para ele com uma mistura de surpresa e gratidão. "Por que está fazendo isso? Nem me conhece." Henrique engatou a segunda marcha e saiu devagar da ponte maldita, deixando para trás o local onde duas vidas tinham mudado para sempre. "Por que?", disse ele. "Às vezes a gente precisa salvar alguém para salvar a si mesmo." A chuva lavava o para-brisa enquanto eles seguiam pela estrada escura. No banco do carona, pela primeira vez em 2 anos, Henrique não estava sozinho. E no banco do motorista, Luía tinha encontrado algo que achava que tinha perdido para sempre: esperança. Nenhum dos dois sabia ainda que aqueles 2 minutos de coragem na ponte iam desencadear uma guerra que mudaria não só suas vidas, mas as de muitas outras pessoas. Por enquanto, só importava que ela estava viva. E ele não estava mais sozinho. A chuva não dava trégua quando Henrique estacionou o caminhão na garagem. Eram quase 7 da noite. O céu estava negro como breu, e Luía não tinha falado uma palavra durante as últimas 2 horas de viagem. Só olhava pela janela, abraçada na toalha que ele tinha dado, tremendo mesmo com o aquecedor ligado. "Chegamos", disse Henrique, desligando o motor. Ela olhou para a casa simples, de tijolinho aparente, com jardim pequeno na frente e uma varanda com 2 cadeiras de plástico. Não era mansão, mas era limpa, cuidada, tinha cara de lar. "É aqui que você mora?" "É, há 15 anos." Henrique desceu do caminhão e contornou para ajudá-la. "Vamos entrar antes que a chuva piore." Luía desceu devagar, ainda tonta. Henrique a amparou pelo braço e a guiou até a porta da frente. Quando acendeu a luz da sala, ela piscou várias vezes, se acostumando com a claridade. A casa cheirava a cera de móveis e a algo indefinível que Henrique reconhecia como cheiro de casa vazia. Os móveis estavam no lugar, limpos, mas havia algo fantasmagórico no ar, como se a casa estivesse esperando alguém que nunca mais voltaria. "Senta aqui no sofá", disse Henrique, indicando o sofá de tecido florido que Marta tinha escolhido.
Vou buscar umas roupas secas e alguma coisa para esses ferimentos. Luía se sentou na ponta do sofá, ainda envolvida na toalha, olhando ao redor com curiosidade. As fotos na estante chamaram sua atenção imediatamente. Uma mulher bonita de sorriso gentil aparecia em várias delas ao lado de Henrique. Sua esposa? Perguntou quando ele voltou com roupas limpas e uma caixa de primeiros socorros. Era! A palavra saiu mais seca que ele pretendia. Marta! Morreu há 2 anos. Sinto muito. Henrique se ajoelhou na frente dela para examinar o corte na testa. Era profundo, mas não precisava de pontos. Limpou com cuidado usando álcool e gaze. Vai arder um pouco. Luía contraiu o rosto, mas não se queixou. Henrique notou que ela tinha cicatrizes antigas nos braços, marcas pequenas e redondas que pareciam queimaduras de cigarro. Quem fez isso com você? Perguntou, tocando delicadamente uma das marcas. Ela puxou o braço, cobrindo as cicatrizes. É uma longa história. Temos tempo. Henrique terminou de cuidar dos ferimentos e se sentou na poltrona de frente para o sofá. Era a poltrona onde costumava assistir TV com Marta nos domingos. Há 2 anos não sentava ali. Vai para o banho primeiro, disse. Tem roupas que devem servir em você. Depois conversamos. Luía assentiu e se levantou devagar. Henrique a acompanhou até o banheiro. Mostrou onde estavam as toalhas, o sabonete, o shampoo. Deixou as roupas em cima da cama do quarto de hóspedes. Roupas que tinham sido de Marta, guardadas em sacos plásticos no armário há 2 anos. Enquanto ela tomava banho, Henrique foi para a cozinha preparar alguma coisa para comerem. Abriu a geladeira e viu os poucos mantimentos que sempre comprava. Ovos, queijo, pão de forma, leite. Comida de homem sozinho. Fez ovos mexidos, torradas com manteiga, café forte. Comida simples, mas feita com cuidado. Foi a primeira vez em 2 anos que cozinhou para alguém além de si mesmo. Luía apareceu na cozinha 20 minutos depois, vestindo uma calça jeans que ficou um pouco larga e uma blusa branca que pertencera a Marta. Os cabelos estavam limpos, penteados para trás e sem a sujeira e o sangue. Henrique pôde ver que ela era ainda mais jovem do que pensara. Parecia uma menina perdida em roupas de adulto. Melhor? Perguntou. Muito melhor, obrigada. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Luía devorou a comida como se não comesse há dias. Henrique serviu mais ovos, mais torradas, mais café. Só quando ela estava claramente satisfeita é que ele fez a pergunta que tinha na cabeça desde a ponte. Agora me conta, quem é esse Coronel Mendonça e por que ele quer te matar? Luía baixou os olhos para o prato vazio. As mãos tremeram um pouco quando ela pegou a xícara de café. Ele é dono de quase tudo na região. Fazendas, negócios, políticos. Tem um filho, o Rodrigo. Um homem horrível, violento. O coronel queria que eu casasse com ele. E você recusou. Recusei. Muitas vezes. A voz dela ficou mais firme. Meus pais, eles devem dinheiro para ele. Muito dinheiro. Perderam a fazenda pequena que tínhamos, precisaram de empréstimo para sobreviver. O coronel disse que perdoaria a dívida se eu casasse com Rodrigo. Henrique sentiu o estômago embrulhar. Conhecia histórias assim, homens poderosos, que achavam que dinheiro comprava tudo, inclusive pessoas. E seus pais? Os olhos de Luía se encheram de lágrimas. Foram eles que me entregaram para os homens dele hoje de manhã. Disseram que era melhor assim, que eu estava sendo teimosa, que ia destruir a família. A última frase saiu como um soluço. Henrique sentiu algo se quebrar dentro do peito. Pais entregando a própria filha. Como alguém chegava a esse ponto? Onde você estava morando? Na casa deles, em Silvânia, mas o coronel mandou me buscar ontem. Disse que o prazo tinha vencido, que eu ia casar querendo ou não. Quando tentei fugir, ela tocou as marcas roxas no pescoço. Rodrigo disse que se eu não servisse para a esposa, pelo menos serviria para outras coisas. Henrique cerrou os punhos. A raiva subia pelo peito como lava quente.
E hoje de manhã me levaram para uma casa no meio do mato. Disseram que era para eu pensar melhor, mas eu sabia que não ia sair viva de lá. Luía enxugou as lágrimas com as costas da mão. Consegui fugir quando eles saíram para almoçar. Corri pelo mato o dia todo, tentando chegar na estrada principal. Quando eles me acharam na ponte, não precisou terminar. Henrique tinha visto o resto. E sua família? Você tem mais alguém além dos seus pais? Tenho uma irmã mais nova, Ana. Ela tem 15 anos. A voz de Luía se encheu de desespero. Se eu morrer, ela vai ser a próxima. O coronel já disse isso. Henrique se levantou da mesa e foi até a janela. Lá fora, a chuva continuava forte, martelando o telhado, escorrendo pelas calhas. Pensou em Marta, em como ela sempre dizia que ele tinha coração grande demais para o próprio bem. Henrique, ele se virou. Luía o olhava com os olhos ainda vermelhos de choro, mas havia algo diferente agora, uma fagulha de esperança. Você pode me deixar em qualquer cidade grande, Brasília, Goiânia. Eu me viro sozinha a partir daí. Para fazer o quê? Você não tem documentos, não tem dinheiro, não tem para onde ir. Eu trabalho, limpo casa, cuido de criança, qualquer coisa. Henrique voltou para a mesa e se sentou. Olhou para aquela menina que tinha sido jogada de uma ponte algumas horas antes e agora falava em recomeçar a vida como se fosse simples assim. Luía, você sabe que eles vão procurar por você. O coronel não é tipo de homem que desiste fácil. Eu sei. A voz dela era quase um sussurro. Mas pelo menos na cidade grande posso me esconder melhor. E sua irmã? O silêncio se estendeu por longos segundos. Luía baixou a cabeça. Ana é esperta. Vai encontrar um jeito de se proteger. Henrique sabia que ela não acreditava no que estava dizendo. Era só uma tentativa desesperada de se convencer de que fugir era possível. Fica aqui esta noite, disse finalmente. Amanhã a gente vê o que fazer. Não quero dar trabalho. Não está dando trabalho. Henrique olhou ao redor da cozinha silenciosa. Faz tempo que esta casa não recebe uma visita. Ela sorriu pela primeira vez desde que ele a encontrara. Um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Obrigada, Henrique. Não sei como vou retribuir. Não precisa retribuir nada. Só precisa descansar. Ele a levou para o quarto de hóspedes, mostrou onde ficavam as cobertas extras, deixou um copo d'água na mesinha de cabeceira. Quando ia sair, ela chamou. Henrique, fala. Sua esposa, como ela era. Ele parou na porta, a mão na maçaneta. Por um momento não soube o que responder. Era boa, do tipo que cuidava de todo mundo menos de si mesma. Sempre dizia que a vida era curta demais para guardar rancor ou deixar de ajudar quem precisava. Ela aprovaria você ter me trazido para casa? Henrique sorriu, uma expressão que há muito tempo não visitava seu rosto. Marta teria parado o caminhão antes de mim e teria descido mais rápido. O fechou a porta suavemente e foi para seu quarto. Pela primeira vez em 2 anos, não olhou para o lado vazio da cama. Pela primeira vez em 2 anos, a casa não parecia um mausoléu. Lá fora, a tempestade rugia. Mas dentro da casa, algo que estava morto há muito tempo começava, timidamente, a respirar de novo. Na manhã seguinte, tudo mudaria. O telefone tocaria cedo. Vozes ameaçadoras perguntariam sobre uma moça desaparecida. E Henrique descobriria que salvar uma vida às vezes significa arriscar a própria. Mas por aquela noite, enquanto ouvia a respiração suave vinda do quarto ao lado, Henrique dormiu melhor do que dormira em 2 anos. O telefone tocou às 5h40 da manhã, cortando o silêncio da casa como uma sirene. Henrique acordou sobressaltado, o coração disparando antes mesmo de entender completamente onde estava. Há 2 anos não ouvia o telefone tocar tão cedo. Cambaleou até a sala, ainda sonolento, e atendeu. Alô? Silêncio do outro lado. Depois, uma voz grave, pausada, carregada de ameaça. Henrique Martins?
Quem quer saber? Alguém que conhece sua rotina, seu caminhão, sua casa? Alguém que sabe que você esteve ontem na ponte do córrego São João. O sangue de Henrique gelou. Ele olhou instintivamente para o corredor que levava aos quartos, rezando para que Luía não tivesse acordado. Não sei do que você está falando. Uma risada seca ecoou pelo telefone. Não precisa fingir, caminhoneiro. A moça está aí. Sabemos que você a tirou da água. Isso foi inconveniente. Quem é você? Isso não importa. O que importa é que você tem algo que não lhe pertence e queremos de volta. Henrique sentiu a boca ficar seca. A mão livre tremeu ligeiramente. Não tenho nada de ninguém. Tem 24 horas para devolvê-la. Pode deixar na mesma ponte onde a encontrou. 00:00 em ponto. Se não fizer isso... A voz fez uma pausa dramática. Bem, você mora sozinho nessa casa bonita. Seria uma pena se algo acontecesse com ela. Ou com você. A ligação foi cortada. Henrique ficou parado na sala escura, segurando o telefone mudo, ouvindo apenas o som da própria respiração pesada e o tamborilar da chuva que ainda caía. Henrique! Ele se virou. Luía estava parada na entrada da sala, vestindo o pijama de Marta, que era grande demais para ela. O rosto estava pálido, os olhos arregalados de medo. Você ouviu? Não era pergunta. Henrique assentiu. Eles me encontraram. A voz dela era um fio. Como eles souberam? Alguém deve ter visto o caminhão ontem. Ou... Henrique parou, pensando. Seu José, o vizinho. Ele me viu chegando. Pode ter comentado com alguém. Luía se sentou pesadamente no sofá, enterrando o rosto nas mãos. Eu sabia que isso ia acontecer. Não deveria ter deixado você se meter nisso. Já está metido. Henrique se sentou ao lado dela. A questão agora é, o que vamos fazer? Você vai me entregar para eles. A afirmação veio sem emoção, como se fosse fato consumado. Henrique a olhou, chocado. Que conversa é essa? É a única coisa sensata a fazer. Você não me conhece, não me deve nada. Por que arriscaria sua vida por uma estranha? Henrique ficou em silêncio por um momento. Era uma pergunta justa. Por que mesmo? Por que um caminhoneiro viúvo e cansado arriscaria tudo por uma moça que conhecera há menos de 24 horas? Lembra que você perguntou ontem como era minha esposa? Luía assentiu. Marta tinha uma mania. Toda vez que víamos alguém precisando de ajuda na estrada, carro quebrado, acidente, qualquer coisa, ela fazia eu parar. Não importava se estávamos atrasados, cansados ou com pressa. A vida é uma corrente, ela dizia. Se você quebra um elo, toda a corrente fica mais fraca. Henrique se levantou e foi até a janela. O dia estava amanhecendo cinzento, mas a chuva tinha diminuído. Eu sempre reclamava. Dizia que não éramos responsáveis pelos problemas dos outros. E sabe o que ela respondia? O quê? Que talvez a gente não fosse responsável pelos problemas, mas éramos responsáveis pelas soluções que escolhíamos ignorar. Luía não disse nada, mas Henrique viu que ela estava chorando baixinho. Na última semana dela no hospital, continuou, ela me fez prometer uma coisa. Disse, Henrique, você vai querer morrer junto comigo, mas não pode. Tem muita gente precisando de você ainda, só que você não sabe. Promete que não vai deixar a tristeza te tornar uma pessoa ruim. Ele se virou para Luía. Ontem, quando vi você na ponte, ouvi a voz dela na minha cabeça. E entendi que não posso quebrar a promessa que fiz para ela. O telefone tocou de novo. Os dois se entreolharam, o medo palpável no ar. Henrique atendeu no segundo toque. Alô? Henrique, é o José, seu vizinho. Desculpa ligar cedo, mas tem uns homens aqui na rua fazendo perguntas sobre você. O estômago de Henrique despencou. Que tipo de perguntas? Queriam saber se você chegou ontem com alguém no caminhão, se você mora sozinho, coisas estranhas, não gostei nada da cara deles. Onde eles estão agora? Foram embora há 5 minutos. Mas disseram que voltavam. José, escuta bem.
Se eles voltarem, você não me viu, não falou comigo, não sabe de nada. É importante. Henrique, você está metido em alguma encrenca? Nada com que você precise se preocupar. Só, cuidado, está bem? Henrique desligou e se virou para Luía, que estava pálida como um fantasma. Eles estão aqui, sussurrou, na sua rua. Eu sei. Henrique, me entrega para eles. Por favor, eu não quero que você morra por minha causa. Ele se aproximou dela, se ajoelhou na frente do sofá e segurou as mãos dela nas suas. Estavam geladas. Luía, me escuta bem. Não vou entregar você. Não vou deixar que te machuquem. E não vou deixar que façam isso com sua irmã. Mas eles vão matar você. Talvez. Mas prefiro morrer tentando fazer a coisa certa do que viver sabendo que fui covarde quando alguém precisou de mim. Os olhos castanhos dela o estudaram por um longo momento. Por que você está fazendo isso? Henrique pensou na pergunta. Pensou em Marta, nos 2 anos de vazio, nas manhãs silenciosas e nas noites sem propósito. Porque você me fez lembrar que ainda estou vivo. O telefone tocou uma 3ª vez. Desta vez, Henrique deixou tocar até parar. Depois se levantou, foi até o armário da sala e tirou de lá uma espingarda velha que não usava há anos. O que você está fazendo? Perguntou Luía, assustada. Preparando o café da manhã, disse Henrique, verificando se a arma estava carregada. E depois, vamos para a estrada. Para onde? Para buscar ajuda. Conheço alguém que pode nos ajudar. Sargento Pereira, da Polícia Militar de Anápolis. É gente boa, honesta. Luía balançou a cabeça. Polícia, não. Metade dos policiais da região trabalha para o coronel. O Pereira, não. Ele é diferente. Já me ajudou antes quando tive problema com carga roubada. Do lado de fora, o barulho de um motor se aproximando. Henrique se dirigiu à janela e espiu pela cortina. Uma caminhonete preta passava devagar pela rua, os vidros escuros impedindo que se visse quem estava dentro. Eles voltaram, sussurrou. Luía se levantou de um pulo, o rosto branco de terror. Henrique, eles sabem onde você mora, não tem como fugir. Ele continuou olhando pela janela. A caminhonete tinha parado 3 casas adiante e 2 homens desceram. Não eram os mesmos da ponte, mas o tipo era igual. Roupas escuras, postura militar, o jeito de quem estava acostumado a resolver problemas na força. Tem sim, disse Henrique, sentindo a adrenalina começar a correr nas veias. Pega suas coisas, vamos sair pelos fundos. E depois? Henrique olhou para ela, para aquela menina que o destino tinha colocado em seu caminho quando ele mais precisava de um propósito. Depois vamos lutar. O som de passos se aproximando da porta da frente. Vozes baixas conversando, uma batida forte na madeira. Henrique Martins, abra a porta, queremos conversar. Ele fez sinal para Luía ficar quieta e apontou para os fundos da casa. Eles tinham poucos minutos antes que os homens decidissem arrombar a porta. Pela primeira vez em 2 anos, Henrique Martins se sentiu completamente vivo. Assustado, sim, mas vivo. A guerra tinha começado. Henrique Martins, sabemos que você está aí. A voz ecoou pela casa como um trovão. Henrique pegou Luía pela mão e a puxou para a cozinha, pisando nas pontas dos pés. O coração dele batia tão forte que tinha certeza de que os homens do lado de fora conseguiriam ouvir. Pela porta dos fundos, sussurrou no ouvido dela. Devagar. Abriu a porta da cozinha que dava para o quintal. A chuva tinha parado, mas o chão estava enlameado. Eles saíram descalços, Henrique carregando a espingarda numa mão e uma sacola com roupas e documentos na outra. O quintal tinha uma cerca baixa de arame farpado que separava a propriedade do terreno baldio atrás. Henrique conhecia aquele terreno como a palma da mão. Tinha brincado ali quando criança, antes de construir a casa. Consegue pular? Perguntou a Luía. Ela assentiu, embora ainda estivesse com dor nas costelas. Henrique passou primeiro. Depois, a ajudou a transpor a cerca. Do outro lado da casa, ouviram o barulho de vidro se estilhaçando.
Arrombaram a porta, murmurou Luía. Vamos. Correram pelo terreno baldio, desviando de poças e buracos, até chegarem à rua paralela onde Henrique tinha deixado a moto que usava para ir ao mercado. Uma Honda antiga, mas confiável. Sobe atrás, disse ligando o motor, e se agarra em mim. Saíram da cidade pelas ruas menores, evitando a avenida principal. Henrique conhecia cada beco, cada atalho. 20 minutos depois, estavam na estrada para Anápolis, a moto cortando o ar úmido da manhã. Luía se agarrava à cintura dele, o rosto encostado em suas costas. Henrique sentia o tremor dela, que não era só de frio. Estava apavorada, e ele não podia culpá-la. Também estava. O quartel da Polícia Militar ficava na periferia de Anápolis, um prédio baixo e simples, cercado por muros altos. Henrique estacionou a moto do lado de fora e respirou fundo. Lembra do que eu disse? Falou para Luía. O Pereira é de confiança. Ele vai nos ajudar. Eles se dirigiram ao portão principal. O soldado de plantão, um rapaz jovem de bigode fino, os recebeu com desconfiança. Queremos falar com o sargento Pereira, disse Henrique. É urgente. O sargento está ocupado. Podem marcar um horário na segunda-feira. Rapaz, é caso de vida ou morte. Fala para ele que é o Henrique Martins, o caminhoneiro. Ele me conhece. O soldado hesitou. Olhou para Luía, com os ferimentos ainda visíveis no rosto, e entrou na guarita para fazer uma ligação. Voltou 5 minutos depois. Ele vem aí. Sargento Pereira apareceu na porta poucos minutos depois. Era um homem de uns 40 anos, moreno, com porte militar, mas olhar bondoso. Quando viu Henrique, sorriu. Henrique, que surpresa! O que te traz aqui tão cedo? Pereira, preciso falar com você. Em particular, é coisa séria. O sargento olhou para Luía, notou os ferimentos e a expressão dele mudou. Vamos para minha sala. No escritório simples, com paredes descascadas e uma mesa de ferro velha, Henrique contou tudo. A ponte, o resgate, as ameaças telefônicas, a invasão da casa. Pereira ouvia em silêncio, de vez em quando fazendo anotações em um bloco. Quando Henrique terminou, foi a vez de Luía falar. Com a voz tremendo, ela relatou a tentativa de casamento forçado, os maus tratos, a ameaça à irmã menor. Coronel Mendonça, disse Pereira quando ela mencionou o nome. Sua expressão se fechou. Esse nome já passou pela minha mesa antes. Conhece ele? Conheço a reputação. Rico, poderoso, com contatos em toda parte. Já investigamos algumas denúncias contra ele, mas nunca conseguimos provar nada. As testemunhas sempre desapareciam ou mudavam de versão. Luía e Henrique se entreolharam. E agora? Perguntou Henrique. O que fazemos? Pereira ficou em silêncio por um longo momento, tamborilar os dedos na mesa. Finalmente se levantou e foi até a janela. Oficialmente, não posso fazer nada ainda. Vocês não têm provas. É a palavra de vocês contra a de um homem influente. E extraoficialmente, Pereira se virou para eles. Extraoficialmente, conheço um lugar onde vocês podem ficar seguros enquanto a gente resolve isso. Um sítio no interior. Pertence ao meu cunhado. Ele está viajando. A casa está vazia. Por quanto tempo? O tempo que for necessário. Enquanto isso, vou investigar discretamente. Ver se consigo mais informações sobre as atividades do coronel. Luía se animou pela primeira vez desde que chegaram ali. E minha irmã? Ana está em perigo. Onde ela está agora? Na casa dos meus pais, em Silvânia. Pereira anotou o endereço. Vou mandar uma viatura passar por lá regularmente. Sem alarde, apenas patrulhamento de rotina. Se houver algum movimento suspeito, a gente age. Obrigada, disse Luía. E pela primeira vez em 2 dias, sorriu. Pereira desenhou um mapa rápido no papel. O sítio fica a 40 quilômetros daqui na estrada para Pirenópolis. Tem comida, água, luz. Vocês ficam lá e não saem para nada. Eu entro em contato a cada 2 dias.
Henrique pegou o papel. Pereira, por que você está fazendo isso? Não é problema seu. O sargento sorriu tristemente. Henrique, você sabe que eu tenho uma filha de 16 anos? Henrique assentiu. Toda noite, quando chego em casa, penso, e se fosse com ela? E se minha menina estivesse em perigo e precisasse de ajuda? Eu gostaria que alguém como você aparecesse na vida dela. Ele estendeu a mão para Henrique. Além disso, faz tempo que procuro uma desculpa para investigar o coronel. Talvez vocês sejam a oportunidade que eu estava esperando. Saíram do quartel 1 hora depois, quando o movimento na rua tinha aumentado. Henrique e Luía voltaram para a moto, agora carregando uma sacola com comida que Pereira tinha arranjado. A estrada para Pirenópolis era de asfalto novo, cortando morros cobertos de cerrado. O sol tinha aparecido entre as nuvens, secando a terra molhada e enchendo o ar do cheiro de mato úmido. Luía se agarrava a Henrique com menos medo agora. Pela primeira vez desde a ponte, tinha esperança. Não estavam mais completamente sozinhos. O sítio do cunhado do sargento era perfeito para se esconder. Uma casa pequena de madeira no meio de um vale, cercada por morros e mata fechada. Havia uma única estrada de acesso, de terra batida, que serpenteava entre as árvores. Aqui ninguém nos encontra, disse Henrique, estacionando a moto embaixo do alpendre. A casa cheirava a madeira e a naftalina, simples, mas aconchegante. 2 quartos, uma cozinha pequena, sala com lareira de pedra. Nas paredes, fotos de família e paisagens do interior. É bonito, disse Luía, tocando delicadamente a mesa de madeira da cozinha. Parece lugar de filme. É lugar de paz, concordou Henrique. Pelo menos por enquanto. Eles passaram o resto do dia organizando a casa, verificando as fechaduras, planejando rotas de fuga caso fosse necessário. Henrique ensinou Luía a usar a espingarda, embora esperasse que nunca precisasse. À tarde, ele teve uma ideia. Luía, você disse que seus pais devem dinheiro para o coronel. Quanto? Não sei exato. Bastante. Por quê? Porque homens como ele sempre documentam essas coisas, contratos, promissórias, alguma coisa. Se a gente conseguir provar que ele usa essas dívidas para extorquir famílias, seria crime. Exato. E aí ele vira o bandido, não você. Luía se animou. Mas como vamos conseguir esses documentos? Henrique sorriu. Pela primeira vez em 2 anos, sentia que tinha um propósito claro. Deixa comigo. Conheço gente que conhece gente. Naquela noite, eles jantaram na varanda da casa, ouvindo o som dos grilos e do vento nas árvores. A conversa fluía naturalmente agora. Ela contava sobre a infância na fazenda. Ele falava sobre os anos na estrada com Marta. Ela parecia ser uma pessoa especial, disse Luía. Era, do tipo que iluminava o ambiente só de entrar. Henrique olhou para as estrelas que começavam a aparecer no céu limpo. Sabe o que é estranho? Desde que ela morreu, eu meio que morri junto. Vivia no automático, sem sentir nada. E agora? Agora... Ele pausou procurando as palavras certas. Agora eu sinto que ela estaria orgulhosa de mim. Luía estendeu a mão e tocou a dele levemente. Eu que tenho que agradecer. Você me salvou. A gente se salvou, corrigiu Henrique. Às vezes é assim que funciona. Eles não sabiam ainda, mas a 40 quilômetros dali, numa mansão cercada por muros altos, o coronel Mendonça estava furioso. A mercadoria tinha escapado e agora havia uma testemunha. E homens poderosos não gostam de testemunhas. A guerra que estava começando seria mais perigosa do que qualquer um deles imaginava. Mas naquela noite, sob as estrelas do cerrado, Henrique e Luía dormiram em paz pela primeira vez em muito tempo. Amanhã traria novas batalhas, mas hoje tinham conseguido algo precioso: esperança. 3 dias. 3 dias de paz no sítio, comendo comida simples, conversando na varanda, planejando como conseguir evidências contra o coronel.
3 dias em que Henrique se pegou sorrindo de verdade, vendo Luía recuperar as cores no rosto, ouvindo-a contar histórias da infância. 3 dias que terminaram com o toque do celular às 6 da manhã. Henrique! A voz do outro lado estava chorando. É a Sandra, esposa do Pereira. O estômago de Henrique despencou. Sandra nunca ligaria direto para ele, a menos que... O que aconteceu, Sandra? Ele morreu, Henrique. O Pereira morreu. O mundo parou. Henrique se sentou pesadamente na cama, a mão livre agarrando o lençol. Como? Acidente de moto na madrugada. Saiu do quartel ontem à noite e bateu numa árvore na curva da estrada do Rio das Pedras. A voz dela se quebrou. Dizem que dormiu no guidão. Henrique fechou os olhos. Pereira era um dos motociclistas mais cuidadosos que conhecia. Nunca dormia no guidão, nunca. Sandra, escuta bem o que vou te falar. Não foi acidente. Como assim? Não posso explicar agora, mas cuidado. Muito cuidado. E se alguém perguntar sobre mim, você não sabe de nada, está entendendo? Silêncio do outro lado. Henrique, o que você fez? Tentei fazer a coisa certa, e agora um homem bom morreu por causa disso. Desligou o telefone e ficou sentado na cama, staring at the wall. A culpa era como uma pedra no peito, pesada, cortante. Pereira tinha família, filha de 16 anos, esposa que agora era viúva como ele. Henrique? Luía estava na porta do quarto, vestindo uma camisola branca que encontrara no armário. O rosto estava preocupado. Ouvi você falando. O que aconteceu? Ele contou. Viu a esperança se esvaindo dos olhos dela, como água escorrendo pelo ralo. Quando terminou, Luía se sentou na beirada da cama ao lado dele. Foi por minha causa, sussurrou. Ele morreu por minha causa. Não. A voz de Henrique saiu mais áspera do que pretendia. Ele morreu porque tentou fazer a coisa certa. Morreu porque havia homens ruins dispostos a matar para proteger seus segredos. Henrique, entrega eu para eles, antes que mais gente inocente morra. Ele se virou para ela, viu as lágrimas escorrendo pelo rosto jovem. Luía, me escuta. Se eu te entrego agora, o Pereira morreu por nada. E sua irmã continua em perigo. E outras meninas vão passar pelo que você passou. Mas como vamos lutar contra eles sozinhos? Não temos mais polícia para nos ajudar. Henrique se levantou e foi até a janela. Lá fora, o sol nascia entre as árvores, pintando o vale de dourado. Era lindo, pacífico. Difícil de acreditar que tanta violência existia no mesmo mundo. Não estamos sozinhos, disse finalmente. Como assim? Pereira me falou de alguém antes de morrer. Um advogado em Goiânia, Dr. Roberto, alguma coisa, especialista em crimes contra mulheres. O Pereira ia entrar em contato com ele. Henrique se virou para Luía. E tem outra coisa. Ontem à noite, antes de tudo isso acontecer, recebi uma ligação estranha. Uma mulher chorando, dizendo que tinha informações sobre o coronel, que ele tinha feito a mesma coisa com a filha dela. Outras vítimas. Outras vítimas. O que significa que não somos só nós contra ele. Tem mais gente sofrendo na mão desse desgraçado. Luía enxugou as lágrimas e olhou para ele com determinação crescente. O que você está propondo? Que a gente pare de fugir e comece a caçar. O telefone tocou de novo. Desta vez, era um número desconhecido. Henrique atendeu com cautela. Alô? Você é o Henrique que salvou a moça da ponte? Era uma voz feminina, mais velha, cansada. Quem quer saber? Meu nome é Conceição. Minha filha passou pelo mesmo que essa menina está passando. Há 2 anos. O coração de Henrique acelerou. Onde ela está agora? Silêncio longo do outro lado. No cemitério da cidade. Se matou 3 meses depois do casamento forçado. Henrique fechou os olhos. Luía, que escutava a conversa, ficou branca. Por que está me ligando, dona Conceição? Porque soube que alguém finalmente teve coragem de enfrentar esse demônio. E porque tenho algo que pode interessar vocês. O quê? Documentos, contratos,
Gravações. Minha filha era esperta, escondeu tudo antes de morrer. Deixou um bilhete dizendo que algum dia alguém ia usar isso para fazer justiça. Henrique olhou para Luía, que assentiu vigorosamente. Onde podemos nos encontrar? Conhece a igreja de São Sebastião, na saída de Anápolis? Hoje, 6 da tarde. Venham sozinhos. Vamos estar lá. Depois que desligou, Henrique se sentou ao lado de Luía na cama. Está vendo? Não estamos sozinhos. Henrique, ela disse, a voz firme pela primeira vez desde que se conheceram. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Não quero só fugir mais. Quero que ele pague pelo que fez comigo, com a filha da dona Conceição, com quantas outras meninas existem por aí. Vai ser perigoso. Mais perigoso que ser jogada de uma ponte. Henrique sorriu apesar da gravidade da situação. Quando você fala assim, fica parecida com minha esposa. Como assim? Teimosa? Corajosa? Do tipo que não aceita a injustiça. Luía corou ligeiramente. Sua esposa devia ser uma mulher e tanto. Era. E sabe o que ela diria se estivesse aqui agora? O quê? Para de conversar, Henrique, e vai fazer alguma coisa. Injustiça que a gente vê e não combate vira cumplicidade. Naquela tarde, eles deixaram o sítio e voltaram para Anápolis. Tinham um encontro marcado com o passado e talvez com a justiça. Mas no fundo dos dois, a sombra do medo continuava presente. Pereira tinha morrido tentando ajudá-los. Quantas outras pessoas boas iam pagar com a vida antes que tudo terminasse? Enquanto a moto cortava a estrada empoeirada, Henrique pensou no sargento honesto que tinha deixado uma filha órfã para trás. Pensou na filha de Conceição, que preferiu morrer a viver com a humilhação. Pensou em Ana, a irmã de Luía, dormindo sem saber que talvez fosse a próxima. A luta tinha se tornado pessoal. Não era mais só sobre salvar Luía. Era sobre impedir que outros Pereiras morressem. Era sobre salvar outras Anas. Era sobre provar que ainda existiam pessoas dispostas a lutar contra a escuridão, mesmo sabendo que a escuridão às vezes vence. A igreja de São Sebastião se erguia solitária na saída de Anápolis, uma construção simples, de tijolo aparente cercada por ciprestes antigos. O sino tocou 6 horas, quando Henrique estacionou a moto atrás do prédio, longe da vista da estrada principal. Está nervosa? Perguntou a Luía. Apavorada, ela admitiu. E se for uma armadilha? Então enfrentamos juntos. Eles caminharam até a entrada lateral da igreja. As portas estavam abertas, revelando o interior simples e silencioso. Bancos de madeira escura, imagens de santos nas paredes, o cheiro familiar de incenso e velas. Uma mulher estava sentada no último banco, de costas para eles. Cabelos grisalhos, presos em um coque baixo, vestido preto simples, postura curvada pelo peso de alguma dor antiga. Dona Conceição? Chamou Henrique baixinho. Ela se virou. Era uma mulher de uns 60 anos, rosto marcado pelo sofrimento, mas olhos ainda vivos, ainda brilhantes de uma raiva contida. Quando viu Luía, seus olhos se encheram de lágrimas. Meu Deus, você é igualzinha à minha Letícia. Luía se aproximou devagar, como se estivesse diante de um fantasma. Sinto muito pela sua filha, Dona Conceição. Senta aqui, minha filha. Você também, seu Henrique. Eles se sentaram no banco ao lado dela. O silêncio da igreja era quebrado apenas pelo som distante do trânsito na estrada e o farfalhar das folhas dos ciprestes lá fora. Letícia tinha 19 anos quando tudo começou, disse Conceição, olhando para o crucifixo no altar. Bonita, estudiosa, sonhava em ser professora, namorava um rapaz da cidade, o filho do padeiro. Eram felizes. Henrique viu Luía engolir em seco. O que aconteceu? O mesmo que está acontecendo com você, menina. Meu marido perdeu a terra numa aposta de gado que deu errado. Ficamos devendo uma fortuna para o coronel. Ele apareceu em casa num domingo depois da missa, com aquela risada maldita dele. Conceição parou,
Respirou fundo. Disse que estava disposto a perdoar a dívida, em troca da minha filha para o filho desgraçado dele. E vocês aceitaram? Perguntou Luía, embora já soubesse a resposta. Meu marido aceitou. Eu briguei, gritei, implorei, mas ele disse que não tinha escolha. Que íamos perder tudo mesmo, e pelo menos assim salvávamos a família. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Conceição agora. Letícia tentou fugir 3 vezes. Todas as vezes eles trouxeram ela de volta. Na terceira vez, ela tocou o próprio rosto. Rodrigo quebrou o nariz dela. Diz que ia quebrar mais coisas se ela tentasse fugir de novo. Henrique sentiu a raiva subir como bile pela garganta. Forçaram o casamento? Junho de 2023. Igreja lotada, todo mundo da cidade. Letícia no altar parecendo um fantasma. Rodrigo sorrindo como se tivesse ganhado na loteria. Conceição se virou para Luía. 3 meses depois, minha filha voltou para casa uma noite. Estava quebrada a menina, roxa de pancadas, os olhos mortos. Disse que não aguentava mais, que ele fazia coisas que não consigo repetir. Luía segurou a mão da mulher mais velha. O que ela fez? Ficou uma semana conosco. Parecia estar melhorando. Sorriu pela primeira vez em meses. Até brincou com o sobrinho pequeno. Conceição enxugou as lágrimas. Na noite antes de acontecer, ela me chamou no quarto. Me deu uma caixa de sapatos e disse: "Mãe, se algum dia alguém quiser fazer justiça, está tudo aqui." Henrique se inclinou para a frente. Que tipo de documentos? Contratos das dívidas falsas, gravações de conversas, fotos, lista de nomes de outras famílias que ele extorquiu. Até recibos de pagamentos para policiais corruptos. Conceição abriu a bolsa e tirou de lá uma chave pequena. Tudo guardado num cofre no banco. Por que você guardou isso por 2 anos? Porque tinha medo. Porque não sabia em quem confiar. Porque achava que ninguém seria corajoso o suficiente para enfrentar o coronel. Ela olhou para Henrique, até saber que alguém salvou uma moça da ponte e estava disposto a lutar. Luía pegou a chave, sentindo o peso dela na palma da mão. Isso é suficiente para prendê-lo? Se chegar nas mãos certas, sim. Mas quem são as mãos certas agora que o sargento Pereira morreu? Henrique pensou por um momento. Conheço alguém, Dr. Roberto Andrade, advogado em Goiânia, especialista em direitos das mulheres. O Pereira tinha falado dele. Como sabemos que ele não está na folha de pagamento do coronel? Não sabemos, mas é nossa melhor opção. Do lado de fora da igreja, o som de um motor se aproximando. Os 3 se viraram para as janelas. Uma caminhonete branca parou na frente da igreja. É só o padre, disse Conceição, relaxando. Ele vem rezar a missa das 6h30. Mas quando o homem desceu da caminhonete, Henrique viu que não usava batina. Usava roupas civis e caminhava com pressa suspeita em direção à igreja. Saída dos fundos, murmurou Henrique. Agora. Eles se levantaram rápido. Conceição pegou a bolsa e os seguiu para a sacristia. Havia uma porta pequena que dava para o cemitério atrás da igreja. Minha casa fica a 2 quarteirões daqui, sussurrou Conceição. Podemos ir pelo cemitério. Correram entre as lápides antigas, desviando de anjos de mármore e cruzes de ferro. Henrique olhou para trás e viu o homem da caminhonete entrando na igreja principal. A casa de Conceição era pequena e modesta, cercada por um quintal cheio de flores. No portal de entrada, uma placa pequena. Letícia Vieira, 2004-2023. Sempre em nossos corações. Plantei essas flores para ela, disse Conceição, abrindo a porta. Todas as que ela gostava. Rosas, margaridas, girassóis. Dentro da casa, fotos de Letícia cobriam as paredes. Uma jovem bonita, de sorriso alegre, em várias fases da vida. Formatura do ensino médio, festa de 15 anos, momentos em família. A última foto mostrava ela no dia do casamento, e a diferença era gritante.
O sorriso tinha desaparecido completamente. Ela era linda, disse Luía. Era cheia de vida, ria de tudo, sonhava alto, acreditava no bem das pessoas. Conceição tocou uma das fotos. O coronel matou isso nela antes mesmo de ela morrer. Conceição os levou para a cozinha e preparou café. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto mexia o açúcar. Dona Conceição, disse Henrique, a senhora tem certeza de que quer fazer isso? Se o coronel descobrir que foi a senhora que forneceu as provas... Seu Henrique, eu enterrei minha filha única há 2 anos. Não tenho mais nada a perder. Os olhos dela se endureceram. E tenho muito a ganhar vendo esse monstro apodrecer na cadeia. Ela foi até um armário na sala e voltou com uma pasta grossa cheia de papéis, fotos e pendrives. Letícia documentou tudo. Conversas com outras vítimas, comprovantes de pagamentos ilegais, até fotos de reuniões secretas. Conceição abriu a pasta. Olhem isso! Era uma foto tirada à distância, mostrando o coronel Mendonça entregando um envelope para um homem de uniforme policial. Reconhece ele? Perguntou Conceição. Henrique estudou a foto e sentiu o sangue gelar. É o delegado Antônio, da delegacia de Anápolis. Exato. 15 mil reais por mês para arquivar denúncias e intimidar testemunhas. Luía pegou outros papéis da pasta. Contratos de empréstimo com juros abusivos, listas de famílias endividadas, até um caderno com anotações de próprio punho do coronel sobre mercadorias disponíveis. Uma lista de meninas de famílias pobres que poderiam ser negociadas. Meu Deus, murmurou Luía. Quantas famílias! 12 que a Letícia conseguiu documentar. Provavelmente mais. Henrique olhou para o relógio. 5:30 da tarde. Conceição, a senhora tem o telefone desse doutor Roberto? Tenho. A Letícia tinha entrado em contato com ele antes de morrer. Ele disse que estava disposto a ajudar, mas precisava de mais evidências. Então agora ele tem... Conceição discou o número. Depois de algumas tentativas, conseguiu falar com o advogado. Explicou brevemente a situação e marcou um encontro para a manhã seguinte em Goiânia. Ele disse para levarem tudo, relatou. E disse mais uma coisa, que já tinha outras denúncias contra o coronel, casos similares de outras cidades. Quando saíram da casa de Conceição, o sol já estava se pondo. Voltaram para o sítio com a pasta de documentos guardada numa mochila, o coração pesado pelo que tinham descoberto, mas também com uma faísca de esperança. Na varanda da casa de madeira, enquanto jantavam um sanduíche simples, Henrique olhou para Luía e viu que algo havia mudado nela. Não era mais a menina apavorada que ele pescara do córrego. Era uma mulher com uma missão. Amanhã nossa vida muda de novo, disse ela. Para melhor ou para pior? Para mais perigosa, ela respondeu com um sorriso triste. Mas também para mais certa. Henrique assentiu. Pensou em Pereira, que morrera tentando fazer a coisa certa. Pensou em Letícia, que escolhera a morte antes de aceitar a injustiça. Pensou em Marta, que sempre dizia que viver era uma questão de escolhas. Marta costumava dizer uma coisa, disse para Luía. Henrique, a gente morre 2 vezes. Primeiro quando para de lutar pelo que é certo, depois quando o coração para de bater. Sábia, sua esposa. Era, e ela teria gostado de você. Naquela noite, pela primeira vez desde o resgate, eles dormiram tranquilos. Não porque estivessem seguros, muito pelo contrário, mas porque finalmente tinham um plano. Tinham armas, tinham provas, tinham aliados. E tinham algo que o coronel Mendonça nunca esperou enfrentar. Pessoas que não tinham mais nada a perder, dispostas a lutar até o fim pela justiça. A tempestade estava se formando, e desta vez eles estariam no olho do furacão, não fugindo dele.